agradecendo novamente a presença de todos, que sem vocês eu não teria o brilhantismo que está tendo esse evento, né? E agradecer também a presença das cidades, né, da região, Gavião Peixoto, Matão, Motuca, Nova Europa, Pitangueiras, Ribeirão Bonito, Rincão, Rio Claro, São Carlos e São Paulo. Agradecemos imensamente a presença de todos. E para darmos continuidades agora no nosso evento, com a palavra o nosso querido irmão Isaías Claros. Que Deus os abençoe e vos proteja, meu irmão. Pessoas lindas e simpáticas, bom dia. Trago o que possuo de melhor, o meu coração, e peço permissão para tirar 1 minuto do que seria o estudo para, na minha voz, lembrarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dele é a luz que orienta, dele é a face que consola, dele é a mensagem que pacifica, força que movimenta, Ele é a bênção que renova, Ele é o caminho que conduz, Ele é a verdade que liberta, Deus, Espírito e matéria, o nosso Otacílio, com muita competência, nos trouxe algo do muito que a doutrina espírita nos oferece. Somos espíritos, uma verdade já sabida, mas pouco assimilada, pouco aplicada. Quando estas duas verdades, somos filhos de Deus, a primeira, e espíritos imortais, forem a inspiração para as nossas vidas, 90% das nossas aflições cessarão. Não somos homens, nem mulheres, nem transexuais, nem homossexuais, não somos
gordos, nem magros, nem altos, nem baixos, nem velhos, nem jovens, nem brancos, nem negros, nem mulatos, nem morenos, nem loiros. Somos espíritos. Não somos pais nem filhos. Não somos sogros ou sogras, nem cunhados. Graças a Deus. Somos espíritos, irmãos uns dos outros. Não é o tema desta manhã, mas à guisa de introdução, porque o tema espírito permeará toda a nossa manhã. Lembremos-nos desta verdade simples. Dizemos, meu marido, minha mulher, meus filhos. Convenções humanas, dada a nossa pouca evolução. Falando em espírito, o nosso Otacílio nos lembrou das prováveis 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, que é apenas uma, e pensar que cada galáxia possui um Cristo, e pensar que cada estrela tem seu Cristo, ou alguns Cristos responsáveis por aquela galáxia, pela nossa, seja, ou por aquela estrela, e pensar que cada planeta tem o seu Cristo, o nosso, por convenção humana, chamado Jesus. Mera convenção. E os espíritos não têm nome. É muito fácil explicar e muito fácil entender como este Cristo que é nosso goza de onipresença em relação ao planeta. Os planetas são formados observando-se vários critérios. Um destes critérios é a extensão da aura do seu Cristo. A Terra tem o tamanho da aura do Cristo. E não somente o tamanho da Terra física, nos seus 40 mil quilômetros, nos seus milhões de quilômetros, a Terra inteira está mergulhada na psicosfera do Cristo. Pense numa mãe grávida. O filho inteiramente mergulhado na sua intimidade uterina. A mãe está inteira no bebê. O bebê está inteiro na mamãe. Assim,
o planeta Terra em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, eu afirmo, Ele, o Cristo, está aqui. Sinta-o, registre-o quanto te for possível. E Ele conhece a cada um de nós. Disse o Otacílio que a nossa galáxia tem mais ou menos 10 bilhões de anos. O nosso Sol, 5 bilhões de anos. O planeta Terra, 4 bilhões e 600 milhões de anos. Numa conversa em particular há pouco. E o Cristo, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, já estava em condições de chamar a si a construção deste planeta. E com certeza, participando com os demais Cristos do nosso sistema, da formação de Júpiter, Saturno, Vênus, Mercúrio, etc. Depois de Deus, este Cristo, que também não se chama Cristo, Cristo é condição, como o nome Jesus é convenção, esse Cristo nos acompanha desde o primeiro instante planetário. Pensemos nesse Cristo sob este aspecto. O quanto este Cristo conhece da ciência cósmica. Quando o consideramos chefe de uma seita religiosa, de uma filosofia religiosa, estamos adotando uma postura reducionista em relação a ele. Ele é o maior cientista de que temos notícia. E notícia muito vaga, muito distante, muito superficial. Pense no que este Espírito conhece de matemática, de física, de química, de biologia, de astrofísica, de engenharia, de arquitetura, de medicina, de psicologia e de tudo mais que poderíamos enunciar, tanto mais que eu não sei. Por formação acadêmica, fiz direito. Dezenas de matérias para chegar a um simples bacharel em direito. Dezenas de matérias. Imaginemos para formar um planeta. Trago esta introdução para falar de um dos capítulos do livro Gênesis. E quero prestar também a minha homenagem a Allan Kardec, a pleiade de espíritos superiores que chamaram a si a incumbência de restaurar o pensamento pulcro de Jesus e de avançar na revelação da verdade
quanto nos permitem as possibilidades de compreensão. Estou atento ao relógio e não ultrapassarei o tempo, mas eu não posso deixar de aqui, ao exaltar a excelência da revelação espírita, cantar, quanto possível, a grandeza indimensional, inabordável, inacessível deste Cristo planetário. E tenho cá comigo, Otacílio, que o nosso Cristo, apenas à guisa de curiosidade, talvez nem seja filho de nossa galáxia. Pois André Luiz nos diz, pela mediunidade do Chico, que a nossa idade média é de 1.500.000.000 de anos. E não sei se nos outros 8.500.000.000, o Cristo teria saído da condição de mônada espiritual à condição de um Cristo planetário para poder chamar a si a administração do orbe. De que galáxia ele é filho? De quantos bilhões ou trilhões de anos? E o impressionante é que ele, sendo o maior cientista de que temos notícias, é, depois de Deus, o maior amor que conhecemos. Para falar do capítulo 15, os milagres. Quando você puder, leia, releia, trileia, quatrileia, não só este capítulo, todo o livro, a Gênese, e você vai se encantar, vai se deliciar. Serei sinótico para a sua alegria e para a minha tristeza. Há tanto que ficarei devendo para todos nós. Não há pretensão de esgotar o tema, como o nosso Otacílio não pôde esgotar o tema dele. Uma encarnação seria pouco para estudar qualquer uma das 5 obras básicas da nossa doutrina maravilhosa, que eu posso cantar com pertinência, filho de pastor evangélico que sou, e evangélico que fui por 20 anos. José sonha com um anjo que diz para que ele fuja com o menino para o Egito. O sonho somente é possível graças à emancipação do espírito imortal, que pode afastar-se momentaneamente do corpo e estabelecer contato mais profundo, mais íntimo com a espiritualidade. Esta matéria já está dada. Será assim enquanto o relógio nos permitir. Porque o Praz vai nos pagar um almoço e eu não quero contrariar o nosso irmão Braz. Estrelas dos magos. Lembram? O menino estava para nascer, nasceu, e os magos foram guiados por uma estrela. Neste capítulo, Kardec estuda algumas questões
bíblicas, tidas como miraculosas. E eu trago aqui a sinopse da síntese do resumo da resenha de cada tópico. Mais que isto, só estudando depois, ou me pagando um extra. É também uma opção. Quer ficar com esta? Os meus credores exultam. Nenhuma estrela, pelo tamanho das estrelas, pela distância das estrelas, não seria possível que uma estrela se deslocasse no espaço e se transformasse em roteiro para os magos. Kardec coloca, sem desmentir o Evangelho, que muito provavelmente um espírito de elevada condição tenha se apresentado e assumido momentaneamente a forma de uma estrela. Contam as boas línguas, existem as más, mas existem as boas línguas, que Emmanuel, quando em êxtase, nas suas orações, perdia a aparência humana, a forma humana, e se apresentava como uma estrela. Veja você, não é difícil imaginar as 4 pontas, daqui 1 milhão de anos-luz, eu serei luz. Vejam vocês, não está difícil. 5 pontas, a cabeça, os 2 braços, as 2 pernas, sem esta posição ridícula, naturalmente. Tá? É tudo sobre a estrela dos magos. Olha que beleza. Dupla vista, e Kardec traz aqui várias situações. Eu tinha a opção de projetar e tinha a opção de consultar. Nem fiz questão de memorizar toda a sequência, porque eu sabia que ia estar entre amigos. Não. Dupla vista, aquela possibilidade de ver à distância. É uma das provas, se é que precisamos de provas, de que em nós há, sobretudo, um espírito, e não somente um corpo. A visão física orgânica tem seus limites. A depender da altitude que tenhamos, é possível abranger um espaço maior. Mas dentro da normalidade, atingimos poucos quilômetros com a nossa visão física. Quando alguém consegue enxergar mas numa distância maior do que a habitual, muito provavelmente estejamos diante do fenômeno da dupla vista. E Kardec cita aqui alguns exemplos da visão espiritual do Cristo, cujo pensamento, se projetando no espaço, tinha a capacidade de perceber coisas que a olho nu ou a olho físico não atingiríamos. Por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele diz para os discípulos que procurem um jumento, que estava com a sua jumentinha, que ele se serviria daquele jumento para entrar em Jerusalém. Ninguém ali nas imediações do Cristo estava vendo a jumenta.
Mas ele, com sua visão espiritual, viu. Nenhum milagre. É a visão do Espírito que, fora dos limites orgânicos, pode abranger um espaço maior. O beijo de Judas. Jesus sabia que Judas, entre aspas, iria traí-lo. Jesus, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, em oração, sabia que Judas estava se aproximando com um magote de soldados. Como ele sabia? Por conta desta visão espiritual que se prolonga, que se estende. A pesca maravilhosa. Quando Pedro, já quase desistindo da pescaria, recebe do Cristo o apelo, a sugestão, para que lançasse as redes num determinado lugar. O que aconteceu? Jesus não fabricou peixes naquela hora. Ele não precisou, pela sua força magnética, pelo seu comando espiritual, atrair peixes. O Cristo viu que naquele local havia peixes. Visão, dupla vista, visão espiritual à distância. Meu pai, já tinha uma capacidade impressionante para pescar. Íamos, de vez em quando, eu ainda adolescente, o que não faz assim tanto tempo, diante dos bilhões de anos-luz da galáxia, o que são 50 anos? Entendeu? Olha o que é a referência, né? Entendeu? 50 anos em que eu era adolescente, isso não é nada. É menos que um segundo nesses 12 bilhões de anos da galáxia. Então, o Tarsiro me deixou duas coisas hoje. Ele me deixou mais jovem e menor do que eu sou. Olhando essa grandeza toda que ele apresentou, eu fiquei me perguntando assim: nunca mais eu vou poder dizer para ninguém, sabe com quem que você está falando? Porque ele me colocou abaixo do chinelo. Eu me senti uma ameba em coma. Parabéns, viu, Tarsiro? Show o seu trabalho, viu? Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. O Cristo olha-os e os convida para o trabalho. E eles topam. Esse texto, como tudo em Kardec, é lindo. Não dá para a gente se estender. Mas Kardec fala que, além da visão do Cristo, percebendo de quem se tratava, os discípulos tinham ideias inatas, ideias já registradas, quanto ao trabalho que eles haveriam de executar. Por isso, quando Pedro olha Jesus, Jesus há de me pedir essa intimidade. Pedro olha e deve ter pensado: eu conheço esse cara. Eu conheço. E conhecia mesmo. Então Jesus olha e identifica os espíritos que ali estão e os convida. Um companheiro nosso, espírita, expert em administração de empresas. Gente, nós precisamos estudar muito, muito e muito mais. Um companheiro espírita, administrador de empresa, examina
esta passagem do convite formulado a Pedro do ponto de vista da administração, do ponto de vista do RH, de recursos humanos. Pedro era pescador e Jesus o chama para ser pescador de almas. Jesus, visão administrativa, contratou Pedro, propondo-lhe uma promoção de imediato. Quem aqui não aceitaria, começando por uma promoção? Olha, eu vou deixar de pescar peixe, parece pleonasmo, talvez seja, para pescar almas, tudo de bom. Jesus só não falou para Pedro como essa história ia terminar. Mas aí é outro momento, tá? É tudo que eu tenho para dizer para você hoje sobre isso. Aí começam as curas. E são muitas as curas e tantos os comentários que não há possibilidade matemática de estudarmos tudo. Então eu vou ser sinótico, trazendo a resenha do resumo, da síntese, né? Tá? Para a gente poder ter alguma coisa nesta manhã. As curas. Ele começa pela perda de sangue. Esta passagem, como tudo em Jesus, é linda. A mulher hemorroíça, com hemorragia, inestancável até então, tem um pensamento: vou procurar Jesus. Se eu simplesmente tocá-lo, sararei. E ela consegue vencer o cordão de isolamento em que o Cristo vivia, pela própria presença dos discípulos. Ela fura esse bloqueio e toca-o. E imediatamente é curada. Não sei se você conhece, se não conhece, pesquisa, um grande cientista espírita, Sérgio Felipe de Oliveira. Rastreia no Google, você vai se encantar. Eu o tenho como, todo respeito na expressão, um André Luizinho reencarnado. Aliando medicina e espiritualidade com muita competência. O Sérgio Felipe, estudando medicamente, cientificamente esta passagem, diz que quando a mulher toca Jesus, está na Bíblia, sai virtude do Cristo. Vamos tirar a palavra virtude e colocar a palavra fluido. Sai fluido ou fluidos de Jesus. Magnetismo curativo, dada a excepcional condição do Cristo. Estes fluidos curativos, associados à fé transformadora da mulher, atua, palavras do Sérgio Felipe, atua no cérebro da mulher. E o cérebro consegue estancar a hemorragia. Para dizer que Jesus, atendo-me a este tópico por enquanto, nem sempre curava através da ação magnética, da imposição das mãos. Nem sempre precisava um ato específico da sua vontade para curar. Bastava, às vezes, que as pessoas se aproximassem dele
entrassem no campo magnético, vibratório, fluídico, espiritual, amorável, estou sendo repetitivo, para entrando neste universo, se curasse. Pedro, mais tarde, isso está escrito em Atos dos Apóstolos, as pessoas procuravam saber onde Pedro ia passar. E colocavam as pessoas nas camas, nas camilhas, na rua ou estrada onde Pedro haveria de passar. A sombra de Pedro curava. Se tirarmos a palavra sombra e colocarmos campo magnético, vibração, fluidos, etc., nós teremos o fenômeno com Jesus. Então, o Cristo curava. Há pesquisas, não trouxemos, falando da importância da fé na cura. Há pesquisas neste sentido. Importância da oração na cura ou alívio das enfermidades. A importância da irradiação à distância. A importância da água magnetizada na cura. A importância da esperança para a cura que desejamos. A importância da motivação para viver, para a cura que desejamos. Voltemos em parte do trabalho do nosso Otacílio, o Cristo planetário. O que é o nosso corpo, senão um conglomerado de matéria estelar? Quem, em boa lógica, no mundo jurídico, se diz, quem pode o menos, quem pode o mais, pode o menos. Ora, se o Cristo pôde e pode construir um planeta complexo, como é um planeta, em todos os ramos do conhecimento, imaginemos por um momento o grau de conhecimento do Cristo sobre moléculas, átomos e tudo que compõe estes corpos invisíveis a olho nu. Pela escassez de tempo, o Otacílio não trouxe a questão 34 do Livro dos Espíritos, dizendo que as moléculas não têm uma forma eterna, imutável, elas são modificáveis a qualquer momento. E me preparando para esta manhã, que muito me honra estar aqui, em que pese a tremenda responsabilidade de falar para um público tão lindo como este, mas me pus a pensar. Vejam vocês, uma contribuição, algo nova, não tão nova, mas valorizada mais recentemente. Todos aqui conhecemos as moléstias psicossomáticas. Psico, da expressão grega psique, soma, que significa corpo. Moléstia psicossomática. Moléstia do corpo gerada por um estado enfermiço do espírito. E há pesquisadores dissociados do espiritismo, do cristianismo, cientistas afirmando que toda moléstia orgânica tem um fundo emocional,
psicológico, espiritual. Portanto, a doença do corpo é quase sempre expressão de uma moléstia da alma. A doença do corpo é a doença que vemos. A doença da alma é aquela ainda que não vemos, que não percebemos. Porque doença não é somente aquilo que está catalogado pelo CID, pelo Código Internacional de Doenças. Fazendo um estudo sobre isto para um seminário e para a minha vida, eu consegui catalogar centenas de doenças espirituais que eu tenho. E fiquei chocado quando fiz este estudo de mim mesmo. Perdi o sono. E olha que para idoso perder sono é porque realmente... Como assim? Perguntaria você. Um amigo espiritual, estudando comigo, me propôs: pegue o dicionário da língua portuguesa, de A a Z. Eu não esgotei o estudo, não daria tempo para isto, mas busquei algumas palavras. Ácido. De vez em quando, eu sou ácido. É uma doença. Avarento. Pode não parecer, mas eu sou. Estou na letra A. Ambicioso. Antipático. Entendeu? Azedo. Amargo. E eu tenho um projeto de livro que ainda está longe de ser materializado, falando sobre isso. Ou Evangelho, Farmácia de Jesus. O tema está indefinido, mas a ideia é esta. Ou Evangelho, Hospital de Deus. Todas essas moléstias da alma, curáveis com o Evangelho. Uma das moléstias que eu estou tratando em mim há tempos é a cólera. Eu fui, por muito tempo, muito colérico. Pensa no sujeito mais colérico que você possa imaginar. Pega os dados que Otacílio trouxe, astronômicos do universo, multiplica igual Isaías Claro. Pois bem, não é bem o tema, mas acaba sendo, está no contexto, curas. Eu estou me tratando e me curando, no caso específico da cólera, com o capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. 5 tópicos: injúrias e violências, afabilidade e doçura, a paciência, obediência e resignação e cólera. E transformei o capítulo 9 em remédio de uso contínuo. Não há remédio de uso contínuo, né? Uma vez minha mãe conversava com uma amiga, e minha mãe dando conselhos médicos para a amiga, e minha mãe era sêmea, não tinha feito nem o ginásio, mas dando conselhos médicos para a amiga, e disse para fulana: toma esse remédio, ele é muito bom, eu tomo há 15 anos.
Eu falei, mãe, se esse remédio fosse bom assim, a senhora não estava tomando há 15 anos. Ela riu, eu também ri. Mas o Evangelho pode demorar para curar, mas cura para sempre. Porque é muito difícil vencer enfermidades que estão conosco há milhões, milhares de anos. Porque se eu fui colérico até ontem, eu fui sempre colérico. Nunca houve um tempo em que eu não tenha sido colérico. Se sou egoísta, eu sempre fui egoísta, porque o Espírito não retrograda. Ora, se sou orgulhoso, eu sempre fui orgulhoso. Não houve um tempo em que eu tenha sido humilde e depois tive uma recaída e me tornei orgulhoso. Então é muito difícil vencer as enfermidades radicadas no Espírito. Por isso Jesus não curava sempre todos os corpos. Porque às vezes, atenção, porque às vezes a doença do corpo está contribuindo para a saúde da alma. Às vezes, oramos de maneira inadequada, pedimos a cura do corpo, quando Cristo está mais interessado na cura do espírito imortal. Não é pecado pedir a cura do corpo, não é antidoutrinário pedir a cura do corpo. Kardec fala no capítulo 15 que Jesus pode sim curar corpos, mas ele está sobretudo empenhado em curar nossas almas. No capítulo 28 do Evangelho, nós vamos encontrar um pensamento semelhante, que nos é lícito pedir a cura, mas a espiritualidade, em nome de Deus, em nome do Cristo, é previdente, é providente. Só nos curará quando a cura for melhor do que a doença que estejamos momentaneamente portando. E precisamos fazer esta dicotomia: espírito e matéria, espírito e corpo. Confundimos tudo. Vamos ao médico e dizemos: doutor, eu não estou bem. Eu quem? Eu corpo ou eu espírito? Porque há pessoas enfermas organicamente, saudáveis psiquicamente. E há pessoas no contrário. O caso daquela irmã, convidada para uma palestra minha, o tema era depressão, um tema que eu estudo há muitos anos, e ela se apresentava risonha quando recebeu o convite volante para a minha palestra. E o companheiro convidou-a e disse: olha, noto que a senhora está bem, mas te convidando, vai na palestra do nosso companheiro Isaías. E ela disse para o companheiro: e você acha que um câncer de pulmão vai tirar a minha alegria de viver? Você acha que um câncer de pulmão vai tirar a minha alegria de viver? Então há pessoas enfermas organicamente que se curam espiritualmente, e a finalidade é esta. E há pessoas saudáveis organicamente, doentes psiquicamente, espiritualmente. Os hipocondríacos ficam desesperados quando está tudo bem. Meu Deus, está tudo tão bem comigo. Ah, estou desconfiado. Desconfiamos. Rapidamente,
um jovem procurou por Jesus, levado pelos amigos. Ele não tinha possibilidade de ir sozinho ao encontro do mestre. Doente, ouviu falar maravilhas do poder curativo do mestre, e os amigos que o levassem. E ele foi. Chegou-se a Jesus, Jesus lhe fez aquela célebre pergunta: que queres que eu faça? E ele disse: Senhor, eu quero ser curado. E Jesus disse para ele: eu posso curá-lo, mas eu quero saber antes o que você vai fazer com a saúde que eu posso te dar. Dependendo da resposta que você me der, eu não te curo, não será bom para você. Dependendo da resposta que você me der, eu te curo. E o jovem disse: Senhor, se me curares, assumo compromisso contigo de me dedicar à tua causa, à causa do Evangelho, por toda a minha vida. E Jesus lhe diz: diante deste compromisso que você está firmando com a sua consciência, com Deus e com o Evangelho, eu te curo. Queremos mais tempo no corpo. Para quê? Para cuidar do filho? Sim. Ele tem 35 anos de idade. Deus vai te contra-perguntar isso. Entenderam? Então, queridos, nesta manhã, pouco eu poderia dizer, mas fica isso. Se a moléstia é psicossomática, se é moléstia do corpo, gerada por um estado enfermiço da alma, pense, se existe a doença psicossomática, existe a cura psicossomática. O Espírito pode curar a si mesmo. E eu tenho comigo que no mais profundo do Espírito há uma parte que não adoece. Não me peça explicação para isso, que eu não tenho. Mas alguma coisa em nós é saúde perfeita, porque mesmo a parte espiritual afetada ainda é periférico. De quantas camadas o Espírito, este ilustre desconhecido para nós, é composto? O que é o Espírito? Ainda bem que vocês perguntaram isso para o Otacílio. Que é matéria? São questões irrespondíveis. Deus criou. Sempre me inquietou, Otacílio, essa pergunta. Sim, a matéria, Deus criou. Mas tirou de onde essa matéria? Se tudo que existia no universo é Deus, a matéria, o que é? É um subproduto de Deus? Mas Deus tem subproduto? A matéria é Deus? Como é isso? Numa questão que o Otacílio não trouxe, está dito lá que o Espírito é matéria quintessenciada. Durma com um barulho desse. Então, de repente, o Espírito é matéria quintessenciada. E a matéria é o Espírito tangenciado, tangibilizado. Vai saber. Então, queridos, precisaremos de tempo para falar do cego de Betsaida, do paralítico, os 10 leprosos, a mão seca, a mulher encurvada, paralítico da piscina, o cego de nascença, as numerosas curas de Jesus. Como estudar isto em 1 hora e 3 minutos, que é o tempo que me restou? Mas milagre, esse Deus
Pensa comigo para terminar. Voltemos 1 trilhão de anos. 1 trilhão quer dizer 1000 anos, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. Então volte 1 trilhão, 2 trilhões, 3, 4, 10. Deus já é. Suas leis eternas, confunde, imutáveis. Então não existe milagre no sentido de revogação de uma lei para atender a uma situação não prevista por Deus. Porque Deus é a inteligência suprema. Ele pensou em tudo para sempre. Então, nos atende pela sua previdência. E está dito aqui que para Deus o passado e o futuro são o presente. Deus sabe tudo. Então Ele não precisa revogar lei, adequar lei para atender a nossa situação, porque a lei cuida de tudo. Ah, mas eu preciso de mais força. Está na lei que obteremos esta mais força. Eu preciso de mais paciência. Está na lei que obteremos esta maior paciência. Eu preciso que alguém me ajude. Está na lei que alguém me ajude. Está tudo programado, tudo previsto. E aí é que está o milagre. O milagre que é Deus, já não mais no sentido teológico. Deus é um milagre. A vida é um milagre. Deus é vida. Doença é morte. Por que adoecemos? Porque aquele órgão está morrendo. A saúde que obtemos junto à espiritualidade é Deus revitalizando o órgão, trazendo fluidos novos. As terapias gênicas atuais dão-nos uma ideia. É possível inocular genes assassinos para matar os genes que estão nos matando. A ciência está fazendo isto. A introdução de genes. Daqui a pouco vamos almoçar. Isto é um transplante. Dependendo do que a gente ingere, é um transplante negativo. Dependendo do que comemos, estamos fazendo um transplante todos os dias. E alguém aqui me disse hoje que ainda come um franguinho de vez em quando. Então eu vou dizer para você que continue comendo franguinho, mas faça uma prece pela alma do franguinho. Não vai custar nada para você essa prece. Então a vida é um milagre. A vida é um milagre. Kardec termina o capítulo 15, no item 63, falando do milagre, que é Jesus, um homem pobre, escravo, andava a pé, forma um colégio apostólico e vem transformando o mundo. Hahnemann, no capítulo 9, que trata da cólera, fala dos milagres de transformação. Sogra generosa, não é um milagre? Cunhado gentil, não é um milagre? Então Deus prova a sua grandeza pela ordem, pela harmonia, pelo equilíbrio eternos. E esse eterno confunde, e ao mesmo tempo nos anima e nos dá esperanças de que todos nós seremos Cristos plenificados. Cristos plenificados, porque Cristos relativizados nós já somos. Porque
tanta sobrecarga na tua vida? Porque os parentes, os amigos acorrem e te pedem ajuda. É porque o Cristo planetário escolheu você para ser o Cristinho daquelas alminhas que vivem no seu entorno. Você conhece duas coisas que só os cristos conhecem: as dores crísticas e as alegrias crísticas. Porque se há o sacrifício, se há sobrecarga, se há o cansaço, há também a satisfação, alegria intraduzíveis na expressão comum de que nós já podemos cooperar com este Cristo que é o amor maior das nossas vidas. Então, quando você se sentir no buraco escuro do Otacílio, faça brilhar o Cristo de Deus na sua vida e tudo irá bem. Faixa 11, meu filho. Eu vou cantar agora a gratidão a Deus e faz parte do seu karma. Relaxe. Quem não tem a cultura do Otacílio conta a história. É isso. Mais alto se puder. Eu vou dizer a letra, cante ou aprecie sem moderação. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar, diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta, e a vida que ninguém sabe definir que é a vida, é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, bocas que não falam, e risos sem razão. Olha com Jesus, deixe de chorar, volte a sorrir, você volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa, os filhos seus. Jesus continua curando corpos e almas,
especialmente almas. Roguemos a Ele, Senhor, cura meu egoísmo, meu orgulho, minha impaciência, minha intolerância, minha incompreensão. Cura meus medos, minhas ansiedades, minha tristeza. Penetra-me. Deixe de chorar. Volte a sorrir. Você é tão feliz. Volte a cantar. Faça uma prece. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa. Não agradecer também é doença. E Jesus pode curar. Pão Nosso, capítulo 44, Curas, Emmanuel traz excelentes recomendações. Meu e-mail para as perguntas que você formularia aqui. Isaías Claro, com Z, isaíasclaro@uol.com.br. isaíasclaro@uol.com.br. Mas podemos aqui também trocar, mas em respeito ao relógio. Amores, se fosse outro tema, eu faria silêncio. Mas eu queria te apresentar o nosso Agora e Sempre. Um livro escrito com base nos 111 versículos que compõem o Sermão da Montanha, o roteiro mais completo para a felicidade do espírito imortal. Se você puder e desejar, ou para você, para algum amigo, agora e sempre, sejamos imensamente felizes. Baseado no Sermão da Montanha. Sorria, Araraquara, a minha prosa terminou. Um beijo, obrigado, obrigado. Muito bem, meus irmãos, gostaria não, né? Imensamente agradecer ao nosso irmão Isaías pela palestra, pelos ensinamentos trazidos. E eu diria assim que existem perguntas. Tem? Vamos às ordens. Mas que cada um fizesse essa pergunta a si mesmo, procurando quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, você molhar, e quais... E quais as prováveis doenças, né? Cada um de nós ainda carrega em seu espírito. Diz Emmanuel que todos nós somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos enfermos, diz Emmanuel, pedindo alta. Todos somos doentes. O segredo está em percebermos a nossa doença e buscarmos o Cristo, o médico por excelência, para que Ele cure para sempre os nossos espíritos. Você, Brian. Muito obrigado. Muito bem, então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né, por terem deixado as suas casas e terem vindo até aqui para participarem dessa fabulosa e fantástica manhã, para cada um de nós, que levaremos, né, como conteúdo, né, ensinamentos que realmente farão diferenças em nossas vidas. E agora eu quero deixar uma tarefa muito difícil para uma nossa irmã, que é fazer a prece final, depois desta apresentação do nosso irmão Isaías Claro. Querida irmã Arlete.
como fazer uma prece depois desta prece maravilhosa. Mas prece nunca é demais, e hoje eu tenho certeza que todos nós estamos com o nosso coração muito agradecidos por esta oportunidade que nós tivemos, pelo bom senso de termos vindo até aqui, deixado o comodismo, o descanso de uma manhã de domingo, e aproveitarmos tudo isso. Que tudo que nós ouvimos aqui, essa grandiosidade da vida, deste Deus maravilhoso, que nos ampara sempre através das suas leis, através do seu amor, através destes mensageiros, o Taciro e o nosso Isaías, que vieram até aqui para avivar tudo isso na nossa mente, nós só temos que agradecer muito. E agradecidos, nós dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de paz, de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, do corpo, da alma, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas dívidas. Ajudai-nos na difícil tarefa de perdoar todos aqueles que nos devem ou que julgamos nos dever. Não nos deixeis cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Libertai-nos de todo mal, principalmente de participar dele. Esteja sempre presente nas nossas vidas, que possamos estar sempre abertos a este amor infinito, e que a paz e toda a sua bondade sejam sempre percebidas por nós na nossa caminhada. Obrigada por tudo, e que a nossa semana comece com toda esta vibração de amor e de paz que oferimos aqui nesta manhã. Obrigada a todos.